Uma enfermeira foi contratada para cuidar de um bilionário em estado vegetativo. Quando a decisão de desconectar os aparelhos parecia iminente, a enfermeira se aproximou do homem e viu algo impossível. Ele sussurrou uma palavra que a deixou completamente em choque. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A tensão no quarto de hospital era palpável. O som dos monitores preenchia o ar com um zumbido constante e o cheiro de desinfetante queimava nas narinas. Vitória Souza, com as mãos trêmulas, olhou para os aparelhos que mantinham Ricardo Silva, um dos homens mais ricos do país, preso à vida. Ele estava em coma há 3 meses. Um acidente de carro o deixou em estado vegetativo e as chances de recuperação eram nulas. A família, inclusive a filha Fernanda, estava pronta para aceitar o inevitável, mas não Vitória. Ela não podia deixar ir. A enfermeira recém-formada estava ali, sozinha com Ricardo, tentando desesperadamente encontrar uma resposta que não fosse a que todos já haviam dado por garantida. Ela observou atentamente o monitor do EEG. Nada. O cérebro de Ricardo não mostrava atividade, apenas o silêncio. Mas no fundo de seu coração, ela sentia algo diferente, algo que ela não podia explicar. Ela se aproximou, os olhos fixos nos movimentos lentos e quase imperceptíveis de seus dedos. Ele os moveu. Era tão leve, tão discreto, mas Vitória soubera. Ela sabia. Com mais força, ela colocou a mão sobre a dele, tentando captar qualquer sinal de resposta. "Ricardo", ela sussurrou. "Se você me ouvir, me mostre que está aí." O silêncio continuou, mas Vitória não se deu por vencida. Olhou ao redor, procurando uma evidência mais clara. A pressão no peito a fazia sentir que se ela não fizesse algo agora, talvez nunca fosse saber a verdade. Então, como se fosse uma resposta, Ricardo mexeu a cabeça. Um movimento pequeno, mas claro. Era real. Ele estava tentando dizer algo. Mas antes que Vitória pudesse reagir, a porta do quarto se abriu com um baque, interrompendo sua concentração. Fernanda Silva entrou, seu rosto fechado como uma máscara de frieza. Ela olhou para o pai e depois para Vitória, com um olhar de ceticismo. "Você está vendo coisas, Vitória. Não há nada ali. Nenhuma recuperação. Ele está... Bem, ele já se foi, não é?" A voz de Fernanda era dura, como se já tivesse feito as pazes com a morte do pai. Vitória engoliu a seco, sem saber o que dizer. A pressão aumentava, mas ela sabia que o que acabara de ver, ninguém poderia negar. Ela tinha que convencer Fernanda, mas as palavras não saíam. Fernanda aproximou-se, observando o pai por um momento, antes de se virar para Vitória com uma expressão que misturava tristeza e impaciência. "Você sabe o que está em jogo, não sabe? O tratamento custa uma fortuna e ele não está mais aqui, Vitória. Não me faça tomar decisões difíceis." A enfermeira sentiu o peso das palavras de Fernanda como uma lâmina fria. "Eu sei o que está em jogo, mas ele reagiu. Eu vi o movimento. Ele pode estar lá. Apenas precisamos tentar mais uma vez." Fernanda respirou fundo e olhou para o pai, como se estivesse se despedindo. "Ele já se foi, Vitória. Se ele ainda estivesse aqui, a ciência teria mostrado algo. As máquinas não mentem." Mas algo no olhar de Vitória dizia que ela não estava pronta para aceitar isso. Ela não sabia o que havia de tão especial naquele pequeno movimento de dedos, mas não podia ignorá-lo. A intuição dela, algo que os médicos não davam valor, a estava empurrando para além daquilo que qualquer protocolo médico sugeriria. Ela olhou para os olhos de Fernanda. "Ele está lá, Fernanda. Eu sei que está." Uma onda de silêncio se instalou entre elas, mas o som das máquinas continuava. O coração de Ricardo ainda batia e Vitória se recusava a acreditar que isso fosse o fim. Ela sabia que podia fazer mais, muito mais, e se isso significasse lutar contra as ordens da própria família, então seria isso que ela faria.
Enquanto a filha de Ricardo se afastava, Vitória olhou mais uma vez para o paciente, sentindo a raiva e a dor da decisão iminente de Fernanda. Ela sabia que tinha que agir agora, antes que fosse tarde demais. A história estava prestes a tomar um rumo inesperado e a enfermeira não ia parar até descobrir a verdade, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que ela acreditava. A luz fria do hospital parecia mais intensa naquela manhã. Vitória não conseguia se afastar da cama de Ricardo. Os monitores piscavam incessantemente, registrando os mínimos sinais vitais que ele ainda tinha. A enfermeira, ainda recém-formada, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. 3 meses se passaram desde o acidente, 3 meses de luta silenciosa. O destino de Ricardo parecia selado, mas não para Vitória. Para ela, a luta não havia terminado e tudo ainda estava em jogo. A mente de Vitória estava concentrada no monitor que registrava a mínima atividade cerebral de Ricardo. Ela pegou o caderno e a caneta da gaveta, sem poder deixar de anotar cada detalhe. O leve movimento dos dedos, a quase imperceptível mudança na pressão arterial quando ela falava com ele, e os breves segundos em que ele parecia abrir os olhos. Para os médicos, isso não era nada mais do que reflexos involuntários, mas para Vitória, era tudo o que ela tinha. Ela não podia abandonar a esperança tão facilmente. "Ricardo, se você me ouvir, mostre um sinal", murmurou, como se suas palavras pudessem penetrar na escuridão que envolvia aquele corpo imóvel. O neurologista Dr. Marcos Oliveira foi claro em sua última visita. "Não há mais nada a ser feito, Vitória. O cérebro dele está irreversível, não há chances de recuperação." Mas essas palavras não estavam entrando em sua mente. Vitória sentia que algo os monitores não captavam. Estava ali. Ricardo ainda estava presente em algum lugar, dentro daquele corpo. Mas ninguém mais parecia acreditar nela. Até Fernanda, a filha de Ricardo, estava prestes a tomar a decisão final. O momento de desconectar os aparelhos se aproximava, e Vitória sabia que se não fosse ela quem agisse, tudo estaria perdido. Durante os dias seguintes, Vitória manteve sua rotina, mas com um objetivo renovado. Ela não apenas cuidava de Ricardo, mas também introduzia mais estímulos. Começou a interagir mais com ele. Falava, tocava sua mão, movia-a suavemente, como se estivesse pedindo uma resposta, qualquer resposta. Às vezes, ela sentia que ele estava reagindo. Outras, sentia que estava enlouquecendo por tentar ver algo que não existia, mas ela não podia parar. Foi numa manhã particularmente abafada que, ao observar atentamente, ela notou um movimento. Não era grande, mas era claro. Os dedos de Ricardo se mexeram novamente, mais fortes. Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela pegou o celular com mãos trêmulas, tentando registrar o momento, mas o celular, como sempre, travou. A gravação não funcionou. Frustrada, murmurou para si mesma: "Não, isso não pode escapar." O medo de que ninguém acreditasse nela fez seu coração bater mais rápido. Quando Fernanda chegou mais tarde, Vitória estava diante da cama de Ricardo, fixando os olhos no monitor, buscando qualquer novo sinal. Ela não sabia mais o que fazer. A insistência já parecia desesperada, mas ela não podia deixar essa chance passar. Ela se sentia em um beco sem saída. Se não tentasse mais uma vez, teria de viver com isso para sempre, e ela não sabia se conseguiria. "Vitória, o que você está fazendo?" perguntou Fernanda, sua voz carregada de ceticismo. "Você está tentando filmar meu pai? Acha que ele vai acordar assim? É isso o que você quer, que eu acredite no impossível?" Vitória levantou os olhos para Fernanda. Seu olhar estava cansado, mas ainda determinado. "Eu vi, Fernanda. Eu vi um movimento. Não é loucura. Ele está aqui, eu sei disso, e eu não vou desistir dele, não sem lutar por ele até o último momento." Fernanda, com a testa franzida, olhou para o pai, sem saber o que pensar. A pressão sobre ela, de tomar uma decisão irreversível, estava a corroendo. "Vitória, eu sei o que você está tentando fazer.
Eu entendo o que você quer, mas isso não vai mudar nada. Ele não vai acordar, não importa o que você faça. A voz de Vitória se fortaleceu. Você não pode saber, Fernanda, não pode. Eu vi algo real e você não pode simplesmente virar as costas para ele, não depois do que eu vi. A tensão entre elas aumentava a cada palavra. Fernanda olhou para o pai e com um suspiro disse: "Você realmente acredita nisso, não é? Eu não posso mais manter essa falsa esperança. Ele está em coma profundo. Nós dois sabemos disso. Não há mais nada aqui." A dor de Vitória era visível, mas ela não podia desistir agora. O dilema se aprofundava à medida que a decisão de Fernanda se aproximava. Se ela concordasse em desconectar os aparelhos, tudo acabaria. A pressão era imensa, mas ela sentia que precisava ser firme. "Fernanda, escute, eu vou tentar mais uma vez. Se ele responder, se ele reagir, você terá que me ouvir. Não vou desistir agora." A tensão estava no ar, carregada de um desespero crescente. Vitória sabia que estava ultrapassando os limites da ética médica, que estava desafiando tudo o que era racional. Ela não tinha provas definitivas, mas algo dentro dela dizia que não podia parar. "Eu tenho que tentar. Eu nunca me perdoaria se não tentasse." Naquela noite, ela se preparou para o que poderia ser sua última chance. A luz suave do quarto parecia envolver o ambiente, e Vitória sabia que a decisão final de Fernanda poderia ser tomada a qualquer momento. Ela não podia esperar mais. Ela se aproximou da cama de Ricardo, segurou sua mão com mais força e falou com uma confiança renovada: "Ricardo, se você me ouve, se você puder me responder, agora é sua chance. Eu preciso de um sinal, qualquer sinal." E então algo aconteceu. O monitor bipou mais forte. A pressão arterial de Ricardo subiu. Vitória olhou para o monitor, os olhos arregalados. Era um movimento, uma tentativa. Mas não foi o suficiente para registrar. Ela sabia que tinha que continuar tentando. Não podia desistir. O silêncio no quarto de hospital era quase ensurdecedor. Vitória, com os olhos fixos no rosto de Ricardo, sentia o peso de cada segundo. O movimento que ela havia testemunhado na noite anterior, os dedos de Ricardo se mexendo, ainda estava vívido em sua mente, mas ela sabia que ninguém acreditaria nela sem mais provas. Ela precisava agir. Sentada ao lado de Ricardo, as mãos trêmulas de Vitória estavam suadas. O peso das decisões que se aproximavam era insuportável. Cada vez mais, Fernanda parecia mais próxima de tomar uma decisão drástica sobre o desligamento dos aparelhos. O tempo estava contra ela. Vitória sentia que se não fizesse algo agora, seria tarde demais. Olhou para os monitores, nada fora do comum. O cérebro de Ricardo não mostrava atividade significativa, mas não podia ser apenas um reflexo involuntário. A intuição de Vitória estava gritando que havia mais ali, algo que os médicos não estavam vendo. Ela precisava de algo novo, algo que ninguém mais usava, mas que talvez fosse a chave. Havia lido sobre técnicas alternativas para estimular a consciência em pacientes em estados vegetativos, mas elas eram consideradas experimentais e arriscadas. Muitos pacientes não respondiam, e se respondessem, a reação era quase imperceptível. O risco de agravar o estado de Ricardo era grande, mas a urgência fazia com que ela não pudesse hesitar. Com um suspiro, Vitória se levantou e se dirigiu até a mesa ao lado da cama de Ricardo. Pegou um pequeno dispositivo de estímulo elétrico, normalmente usado apenas para pacientes conscientes. Colocou-o cuidadosamente sobre os pulsos de Ricardo. A técnica era não convencional, mas talvez, se a corrente elétrica fosse baixa o suficiente, ela poderia estimular o sistema nervoso sem causar danos. Ela hesitou por um momento, mas a urgência a fez agir. Ajustou os controles e, com uma pressão cuidadosa, ativou o dispositivo. A corrente percorreu os nervos de Ricardo e ela observou atentamente, os olhos fixos nas pequenas reações do corpo dele. O monitor de pressão arterial disparou ligeiramente, mas não era suficiente. Nada, outra tentativa falha.
Vitória, sentindo um crescente desespero, aumentou a intensidade do dispositivo. O quarto parecia mais frio de repente. O som do dispositivo preenchia o espaço vazio. Mais alguns segundos de tensão. Nada além do zumbido do monitor. A frustração apertava seu peito. Cada segundo parecia um peso insuportável. Mas então, algo aconteceu. Ricardo se moveu. Um movimento tão sutil que por um momento Vitória achou que estava imaginando. Mas não. O braço de Ricardo se mexeu levemente. Os dedos se moveram. Ela piscou, incrédula. Não podia ser. Repetiu o movimento, ajustando novamente a corrente para um nível mais baixo. E então novamente o movimento, mais forte, mais claro. Ricardo havia reagido. A onda de calor e excitação que tomou conta de Vitória foi intensa. Ele estava ali, ele estava ciente, ela não estava louca. Mas agora, o que fazer com essa informação? Como provar isso para Fernanda, para os médicos? Como convencer a família de que ele estava ali, consciente, tentando voltar? Vitória registrou cada movimento no caderno, como se o simples ato de escrever fosse a única maneira de materializar o que acabara de testemunhar. Ela sabia que precisava documentar tudo, mas também sabia que as críticas viriam com força total. Ela estava saindo das diretrizes estabelecidas, arriscando sua carreira, sua reputação e a confiança da família. Mas o que ela viu não podia ser ignorado. A voz da razão dentro dela dizia que era necessário continuar, mas a voz da moral e da ética profissional se misturava com o desejo urgente de não falhar. O coração de Vitória batia mais rápido enquanto ela observava Ricardo. Ela sentiu um alívio profundo, mas também uma onda de medo. A tensão aumentava. Agora, a questão não era mais se ele reagiria, mas como convencer Fernanda e os médicos de que aquilo não era apenas um reflexo. Ela precisava de mais, algo mais tangível. Mas o tempo estava se esgotando. Foi quando Fernanda entrou no quarto novamente. O rosto cansado, a expressão de quem carregava o peso de uma decisão que parecia impossível. Ela olhou rapidamente para o monitor e depois para Vitória, mas não falou nada por um longo momento. A tensão era palpável e a dor no peito de Vitória parecia crescer a cada segundo. Quando Fernanda finalmente falou, suas palavras foram como uma lâmina afiada. "Eu sabia que você ia fazer algo assim, Vitória", disse ela com a voz baixa, carregada de desgosto. "Eu sabia que você não ia desistir, mas isso não vai mudar nada. Ele está..." Vitória interrompeu, a voz firme, cheia de convicção. "Não, ele reagiu, Fernanda. Eu vi, eu senti. Ele reagiu a um estímulo." Fernanda, com os olhos brilhando de frustração e raiva, gritou: "Eu não vou ouvir mais essas palavras sem sentido." Ela avançou em direção à janela, se afastando de Vitória. "Você acha que eu não vi? Você acha que não entendi? Ele não está aqui, Vitória. Não está. O que você está fazendo é injusto. Ele está perdido." Vitória não cedeu. A dor se misturava com a raiva. "Você tem que ouvir. Ele está ali, eu sei que está. Ele ainda tem chances. Eu preciso de mais tempo, apenas mais tempo." Fernanda, em silêncio, se afastou ainda mais, olhando para a cidade distante pela janela. O quarto parecia agora um campo de batalha, e a luta de Vitória estava apenas começando. Ela sabia que, mais do que nunca, precisava mostrar que Ricardo ainda estava ali. Não importava como. A tensão entre Vitória e Fernanda só aumentava. A diferença de percepção sobre a situação, a dor de uma filha tentando deixar o pai partir e a determinação de uma enfermeira que acreditava que ele ainda podia lutar, criavam uma barreira quase intransponível. O medo de que tudo fosse em vão estava sempre à espreita, mas a certeza que Vitória tinha a impulsionava. Ela não ia parar. E então, naquela noite, quando todos pareciam adormecer, Ricardo fez mais um movimento. Mais forte, mais preciso. Ele havia reagido. Não era uma ilusão. Agora Vitória sabia. Ele estava se comunicando. Vitória estava exausta. Os dias pareciam se arrastar interminavelmente. A linha entre o que era real e o que ela desejava acreditar se dissolvia, deixando-a perdida.
Ela olhou para Ricardo ainda imóvel na cama. Os monitores ao redor emitiam os sons familiares, um lembrete constante de sua condição. O pequeno gesto que ela havia testemunhado algumas noites antes, o movimento dos dedos, parecia agora um farol distante, quase apagado pela dúvida que crescia dentro dela. Ela se afastou da cama de Ricardo e caminhou até a janela. O sol suave da manhã tocou sua pele, mas o calor não aliviava a tensão que ela sentia. O peso dentro dela era cada vez mais insuportável. O que ela estava fazendo? Estaria sacrificando tudo por algo que talvez não existisse? A dúvida a corroía a cada minuto que passava. A situação estava se tornando insustentável. Os médicos estavam cada vez mais certos de que Ricardo não tinha mais chances de recuperação. Fernanda, por mais que estivesse dividida, estava começando a fechar seu coração para qualquer possibilidade de recuperação. A luta de Vitória não era apenas contra os médicos, mas contra sua própria família. Cada tentativa dela de convencer Fernanda de que Ricardo ainda estava ali se tornava mais difícil, mais dolorosa. Além disso, a situação de sua mãe, que piorava a cada dia, pesava ainda mais sobre seus ombros. Sua saúde estava se deteriorando e ela sentia que não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. O dilema era devastador. De um lado, a vida de Ricardo, a luta para trazê-lo de volta, mesmo que isso fosse cada vez mais difícil de acreditar. Do outro, sua mãe, que precisava dela enquanto se afastava lentamente. Vitória se perguntava o que realmente importava mais: a vida de um homem que ela quase não conhecia ou os últimos momentos de sua mãe, que estava ali, presente, mas cada vez mais distante. O conflito interno estava tomando conta de Vitória. Quando estava com a mãe, pensava em Ricardo. Quando estava com Ricardo, sentia que deveria estar ao lado da mãe. Ela não conseguia ser totalmente presente para nenhuma das duas. E a cada tentativa de manter viva a esperança de Ricardo, a distância entre ela e sua mãe só aumentava. Sentada no banco ao lado da cama de Ricardo, ela segurou sua mão com força. Não sabia mais se estava em busca de um milagre ou de algo que desse sentido à sua vida. A luta, as horas intermináveis de dedicação estavam começando a parecer vazias. A dúvida, que antes a guiava, agora se transformava em uma sombra que obscurecia tudo ao seu redor. Ela sabia que estava arriscando sua saúde emocional e mental, mas para quê? Para que se ninguém acreditasse nela? Se ninguém acreditasse em Ricardo? Fechou os olhos tentando processar a dor da dúvida. E se tudo isso fosse em vão? E se Ricardo realmente estivesse perdido, como os médicos diziam? E se ela estivesse errada? O peso de saber que a decisão de desconectar os aparelhos poderia ser tomada a qualquer momento, porque ela insistira em mais uma tentativa, se tornou insuportável. Mas, por outro lado, o pensamento de desistir e nunca saber se estava certa a corroía ainda mais. Quando abriu os olhos, Fernanda estava na porta, observando-a em silêncio. Vitória sabia que o momento estava chegando. Fernanda entrou no quarto e caminhou até a cama de Ricardo sem dizer nada. A tensão era palpável e Vitória podia sentir cada segundo pesando sobre ela. Você está muito longe, Vitória, Fernanda disse finalmente, sua voz quebrada, mas firme. Eu entendo que você quer acreditar, mas você está se perdendo nessa luta. Eu estou vendo minha mãe, meu pai, e você está perdendo o controle de tudo isso. Eu não posso mais fazer isso com você. As palavras de Fernanda foram um golpe direto no coração de Vitória. O peso delas foi como uma lâmina, cortando qualquer esperança que restava. Ela queria gritar, queria que Fernanda visse o que ela via, mas o que ela tinha para oferecer? Provas? Era impossível provar algo que ninguém mais queria acreditar. Eu só quero que você me entenda, Fernanda, disse Vitória, tentando controlar a tremedeira em sua voz. Eu sei que parece impossível. Eu sei que tudo parece perdido. Mas eu vi algo, algo que ninguém mais viu. Ele pode estar ali. Eu sei que ele pode. Fernanda desviou o olhar para o pai. Eu queria acreditar em você, Vitória,
Mas não posso mais. Isso está me destruindo. Aquelas palavras caíram sobre Vitória como uma pedra no peito. A última ligação que ela tinha com a esperança parecia quebrada. Ela sabia que se não conseguisse convencer Fernanda, seria como se tivesse perdido tudo. A relação delas nunca mais seria a mesma. O que mais ela poderia fazer? Como convencer Fernanda, convencer a todos de que o que ela estava fazendo não era uma ilusão, uma obsessão irracional, mas mesmo com as palavras de Fernanda ecoando em sua mente, ainda havia algo em Vitória que não conseguia desistir. Ela sabia que, se houvesse uma chance, ela tinha que aproveitá-la, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que ela acreditava, tudo o que ela queria. Ela ficou em silêncio, olhando para Ricardo. A resposta estava ali, em algum lugar, escondida nas reações que ela acreditava ver. Mas ela precisava de mais, precisava tentar mais. Sabia que, se não fosse por uma última tentativa, nunca se perdoaria. Naquele fim de tarde, Vitória tomou sua decisão. Levantou-se da cadeira, olhou para o caderno com os registros das tentativas anteriores e sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. Iria ultrapassar todos os limites do que os médicos consideravam seguro. Tentaria métodos arriscados, mesmo sabendo que poderiam agravar o estado de Ricardo. Mas ela não podia parar agora. Era a última chance, a última tentativa de provar que ela não estava errada. Com uma última olhada para Fernanda, que agora a observava à distância, Vitória tomou sua decisão. Seria arriscado, mas ela não poderia mais parar. O ar no quarto estava pesado, carregado de tensão, como se o próprio ambiente estivesse se esforçando para prender a respiração. Vitória se aproximou da cama de Ricardo, os olhos fixos no rosto pálido e imóvel do homem que ela ainda acreditava estar ali, esperando para ser salvo. O tempo, contudo, não estava ao seu lado. Os dias passavam e o peso da pressão para tomar uma decisão estava se tornando insuportável. Ela olhou para os monitores que registravam a mínima atividade de Ricardo. Nada de novo. A constante preocupação de todos ao redor, inclusive de Fernanda, era que as tentativas de Vitória estavam ultrapassando os limites da ética médica. Mas ela sabia que, sem mais uma tentativa, ela nunca mais se perdoaria. Seu instinto lhe dizia que estava perto de algo importante, e ela não podia simplesmente deixar passar. O que mais poderia fazer? Ela não tinha mais nada além de sua crença, e por mais que estivesse esgotada fisicamente e emocionalmente, sua vontade de provar que Ricardo ainda podia voltar parecia mais forte do que nunca. Ela decidiu dar o passo final, uma decisão que poderia significar o fim de sua carreira ou talvez o começo de algo mais extraordinário. Com as mãos firmes, Vitória preparou os equipamentos para o último teste. Um dispositivo de estimulação nervosa, algo não autorizado, um método controverso que poderia, em teoria, provocar reações mais claras no cérebro de Ricardo. Ele era conhecido entre os médicos, mas nunca foi utilizado em pacientes como Ricardo, em estados tão graves e irreversíveis. A incerteza do teste era imensa, mas sua mente estava focada. Ela sabia que tinha que arriscar. Antes de ativar o dispositivo, ela passou a mão sobre o cabelo de Ricardo, como se estivesse pedindo desculpas silenciosamente. "Se você ainda estiver aí, me ajude. Só preciso de uma chance." Sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Sua voz tremia, mas ela não podia desistir agora. Com um clique, ela ativou o dispositivo. A corrente elétrica, suave no início, percorreu o corpo de Ricardo. O som do monitor foi a única resposta inicial, mas Vitória não retirou os olhos dele. Ela sabia que ele poderia reagir, ela sentia isso. A tensão era tão grande que seu coração batia quase tão forte quanto o zumbido da máquina. 5 segundos depois, seus olhos se arregalaram. Um movimento, um pequeno movimento, mas claro, o dedo mínimo da mão de Ricardo se mexeu. Não era um reflexo, era mais que isso, era uma resposta. Vitória sentiu o sangue subir à cabeça.
Ela não conseguia acreditar. Finalmente, ele estava respondendo. A mão de Ricardo se moveu novamente, desta vez com mais força. Ela pegou sua mão, apertando-a gentilmente, como se isso fosse a chave para algo maior. Ricardo, se você pode ouvir, se você está aí, me mostre mais, disse ela, a voz quase inaudível. O dedo dele se mexeu mais uma vez. Uma tentativa, e então uma surpresa ainda maior. Seus olhos se abriram por um breve momento. Vitória teve que segurar a respiração. Não podia ser. Estaria ela apenas imaginando? Mas não. O olhar, ainda vago e sem foco total, foi uma prova inegável de que ele estava ali, em algum lugar. Com a voz trêmula, Vitória virou-se para os monitores. Tudo estava acontecendo rapidamente e ela não podia perder o controle agora. Ela precisava mais. Precisava de algo mais evidente para convencer Fernanda, os médicos, todos ao seu redor. Ela sabia que tinha que agir rápido antes que fosse tarde demais. Com as mãos rápidas, ela ajustou os controles para aumentar a intensidade da estimulação, sabendo que isso poderia ser perigoso, mas era a única maneira de ver uma reação mais forte. O monitor de pressão arterial subiu, mas o rosto de Ricardo continuava imóvel. Vitória começou a sentir um frio na barriga. O que ela estava fazendo? Seria esse o momento da verdade ou o começo de algo que ela não poderia controlar? De repente, Ricardo fez outro movimento. Os dedos se moveram com mais clareza, mais independência. Vitória ficou em pé, quase sem fôlego. Ela segurou a mão dele novamente, mais firme dessa vez, e sussurrou. Ricardo, se você consegue ouvir, se você consegue me entender, faça algo mais. Um movimento, qualquer coisa. Ela não esperava muito, mas a resposta veio mais rápido do que ela imaginava. Ricardo fez um movimento com a mão, um gesto claro e deliberado. Ele moveu os dedos e, de forma ainda mais clara, tentou erguer a mão, tocando o rosto de Vitória. Ela quase caiu para trás, de tão surpresa. Isso não podia ser real. Ele estava tentando se comunicar com ela. Ele estava ali. Vitória estava em êxtase, mas o medo também estava crescendo. O que ela faria agora? Ela tinha os sinais. A resposta estava diante dela. Mas como convencer os outros? Como provar que isso era real, que não era apenas uma reação reflexiva ou involuntária? Cada segundo era uma luta contra as dúvidas de quem estava ao seu redor. Com o coração acelerado, Vitória rapidamente retirou a mão de Ricardo e foi até a porta do quarto, onde Fernanda estava esperando. Ela sabia que esse era o momento em que tudo mudaria, mas ao mesmo tempo, a pressão de provar algo que muitos não acreditariam era aterrorizante. Fernanda, ela chamou, a voz firme, mas trêmula. Ele reagiu, ele está tentando se comunicar. Fernanda levantou os olhos sem saber o que pensar. O olhar de Vitória, cheio de certeza, fez sua expressão mudar. Você está falando sério? Sim, respondeu Vitória com um suspiro de alívio. Ele tocou minha mão, fez um movimento, ele está lá, Fernanda. Fernanda permaneceu em silêncio, os olhos fixos em Vitória, tentando processar o que ela estava dizendo. Mas você está dizendo que ele... Sim, disse Vitória, com mais confiança agora. Ele está tentando responder. Ele está consciente. Eu não posso explicar, mas... ele está ali. Fernanda ainda estava em choque, sem saber se acreditava completamente, mas a dúvida estava começando a se dissipar. Ela sabia que Vitória não era uma mulher que tomaria decisões precipitadas. A confusão, porém, permanecia. Eu não sei o que dizer, não sei o que acreditar. Fernanda parecia perdida. O que estava acontecendo era impossível de compreender para ela. Ela queria acreditar, mas a racionalidade de sua dor ainda bloqueava sua fé. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um novo movimento. Um movimento pequeno, mas claro, vindo de Ricardo. Ele mexeu os lábios como se tentasse falar, como se tentasse se comunicar com as palavras que não podiam ser ditas. A tentativa, mais do que qualquer outra coisa, era a resposta final para Vitória. Ela não pôde mais conter a emoção.
Ela sentiu a lágrima escorrer por seu rosto e, sem pensar, disse: "Ele está tentando falar, ele está tentando dizer algo." O hospital nunca pareceu tão silencioso. A tensão no ar era quase palpável, como se as paredes estivessem carregadas com o peso das decisões iminentes. Vitória estava no centro de uma batalha que não queria travar, uma guerra contra o tempo, contra a ciência, contra a resistência de Fernanda. O que ela havia visto, o que ela sabia ser possível, parecia distante da realidade dos outros. Ela sabia que precisava convencer a todos, mas o desafio estava se tornando cada vez mais impossível. Fernanda chegou ao hospital naquela manhã com um semblante cansado, mas decidido. Seu olhar, normalmente duro e cético, agora estava tingido de um peso ainda mais profundo, como se a dor de sua luta interna estivesse transbordando. Ela entrou no quarto de Ricardo sem dizer uma palavra, o rosto tenso, os olhos fixos no pai. Vitória estava ali, esperando, já com a sensação de que a conversa que se aproximava mudaria tudo. "Fernanda, eu vi. Ele reagiu. Ele está tentando falar", começou Vitória, sua voz, embora firme, vacilando por dentro. "Eu sei que você não quer ouvir isso, mas ele está consciente, ele está tentando se comunicar. Eu documentei tudo. Ele está aqui. Não foi um reflexo, Fernanda. Eu vi claramente a reação dele." Fernanda deu um passo em direção à cama de Ricardo, sem responder imediatamente. Ela tocou a mão do pai, os olhos se fechando por um instante, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Mas quando falou, a frieza de sua voz cortou o ar. "Vitória, eu sei o que você está dizendo, mas não posso mais continuar com isso. Não posso mais esperar e alimentar falsas esperanças. Ele está fora de alcance. Você viu o que queria ver, eu entendo, mas isso não muda a realidade. Ele já se foi, Vitória. Eu não vou mais permitir que ele continue assim, dependendo de máquinas." As palavras de Fernanda foram como uma lâmina afiada, cravando-se no peito de Vitória. A esperança que ela tinha se agarrado tão desesperadamente parecia ser drenada a cada segundo. Ela sabia que as emoções de Fernanda estavam em jogo, que a dor de perder o pai a estava consumindo. Mas como poderia deixar que todos acreditassem que Ricardo já estava perdido quando ela sabia que ele ainda estava lá? Ela não podia deixar isso acontecer. "Fernanda, você não entende. Você não pode entender o que eu vi." A voz de Vitória soou mais alta, em uma mistura de frustração e desespero. "Ele me tocou, ele fez um movimento, ele está tentando se comunicar, ele está tentando voltar. Não podemos simplesmente desisti-lo agora, não depois de tudo o que ele passou." Fernanda se afastou da cama, seu rosto contorcido em uma expressão de dor. "Eu vi o que você viu. Mas eu não posso mais fazer isso. Não posso mais ver ele nesse estado, sofrendo dessa forma, sem nada a fazer. Eu só quero que ele tenha paz. Você não pode entender isso porque você não está no meu lugar." Vitória sentiu a dor de Fernanda em suas palavras, mas ela não podia aceitar. Não podia aceitar que eles estavam prestes a tirar o último fio de vida de Ricardo sem uma tentativa real de dar-lhe a chance de lutar. A raiva, a frustração, as lágrimas estavam prestes a transbordar. Ela sentiu que estava sozinha, que seus esforços haviam sido em vão. E mais do que tudo, ela sentiu que sua própria crença estava sendo destruída, pouco a pouco. "Eu não vou permitir que isso aconteça, Fernanda", disse Vitória, com a voz trêmula, mas cheia de determinação. "Eu vi a chance, eu vi a resposta. Você vai me deixar ir embora e deixar ele partir sem lutar por ele?" Fernanda virou-se bruscamente, as palavras saindo como um grito sufocado. "Você não entende, você não sabe o que é estar nesse lugar. Eu vi meu pai partir por dentro antes de seu corpo o fazer. Eu não consigo mais lutar, não posso ver ele assim, e você não pode continuar me fazendo acreditar que ele está aqui quando tudo o que eu vejo é uma casca vazia."
O ar estava pesado entre elas. A tensão entre Vitória e Fernanda atingira o ápice, e cada palavra que era trocada só fazia a distância crescer. Ambas estavam lutando pela vida de Ricardo, mas de formas tão diferentes que parecia impossível reconectar seus sentimentos. Fernanda estava presa ao luto, enquanto Vitória ainda acreditava que a vida de Ricardo podia ser resgatada. A divisão entre elas era irremediável. A porta do quarto se abriu, interrompendo o confronto. Dr. Marcos Oliveira, o neurologista de Ricardo, entrou, sua expressão séria, mas cansada. Ele olhou para as duas mulheres e sentiu o peso da situação. "Eu preciso falar com vocês", disse ele, com a voz grave. "Já discutimos isso antes, Fernanda. Você sabe o que precisamos fazer." Fernanda olhou para ele, a expressão tensa. "Eu já decidi. Já passei por isso. Está na hora de desconectar as máquinas. Meu pai já não está mais aqui." Vitória olhou para o médico, seu coração batendo mais forte. Ela sabia que a resistência de Fernanda estava sendo alimentada pela frustração, pela dor, e ela sabia que se não agisse agora, tudo estaria perdido. Ela tinha que provar a todos que havia mais ali, mais do que os testes diziam, mais do que os médicos viam. "Dr. Marcos", disse Vitória, sua voz mais calma, mais cheia de urgência. "Eu sei que você já disse que não há mais esperança, mas eu vi algo." Ricardo reagiu. Ele respondeu. "Ele tentou se comunicar comigo. Não podemos parar agora. Eu preciso de mais tempo, apenas mais tempo." Dr. Marcos olhou para ela, a expressão inabalável, mas o olhar dele revelou uma breve dúvida. "Vitória, já tentamos tudo o que era possível. Os sinais são mínimos e pouco confiáveis. Eu entendo sua vontade de lutar por ele, mas é hora de aceitar a realidade." O silêncio tomou conta do quarto, pesado e sufocante. Vitória olhou para Ricardo, vendo o homem que ela acreditava estar ainda ali, preso dentro de seu corpo. A luta contra os médicos e contra a decisão de Fernanda era quase insuportável. Mas ela sabia que, se fosse necessário, ela faria mais. "Eu vou tentar mais uma vez", disse Vitória, sem vacilar. "Uma última tentativa. Eu tenho que fazer isso." Fernanda olhou para ela, a expressão de dor se misturando com a frustração. "Eu não posso mais esperar." Ela se virou e olhou para o pai, sua voz quebrando. "Desculpe, papai, eu não posso mais fazer isso." A tensão era insuportável. O silêncio se arrastava e o peso das palavras ainda ecoava no ar. Vitória sabia que o momento da decisão estava chegando e ela não tinha mais tempo. Ela estava à beira de perder a batalha, mas dentro dela, uma última chama de esperança ainda se mantinha viva. A decisão que Fernanda tomaria estava prestes a ser a última. E Vitória sabia que, seja qual fosse o resultado, a vida de Ricardo dependia disso. Ela precisava provar que ele estava ali. Precisava que todos acreditassem. O quarto estava em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som constante dos monitores que controlavam a respiração de Ricardo. O tempo parecia ter parado. A tensão no ar era palpável. Fernanda estava ao lado da cama de seu pai, os olhos fixos nele, sem conseguir deixar de esperar que algo acontecesse. Vitória estava ali também, seu coração batendo acelerado, as mãos tremendo, enquanto ela observava Ricardo, à espera de um sinal. O clima entre elas estava denso, como se cada movimento fosse o último, como se o momento que elas estavam vivendo fosse definitivo. Fernanda havia mostrado resistência em aceitar a possibilidade de que Ricardo poderia se recuperar, enquanto Vitória, exausta, ainda tentava desesperadamente provar que ele estava ali, em algum lugar, tentando voltar. A tensão entre mãe e filha era clara. Fernanda, a cada dia mais com o peso de uma decisão iminente, sentia a luta entre o que seu coração dizia e o que sua mente estava insistindo. Ela olhou para o pai, sem saber o que fazer. Era quase como se o simples fato de olhar para ele fosse doloroso demais. Mas o que mais ela poderia fazer? Ela sentia que estava ficando sem forças para continuar esperando por algo que talvez nunca acontecesse.
Vitória, por outro lado, já não conseguia pensar em mais nada. A ideia de que Ricardo pudesse estar ali, ainda consciente, ainda lutando, alimentava sua esperança. Ela sabia que se ele tivesse a chance, poderia se recuperar. Aquele movimento que ela havia visto antes, a tentativa de comunicação com os dedos, não podia ser um reflexo, não podia ser um acaso. Havia algo ali, ela sentia isso profundamente. Ela olhou novamente para o rosto de Ricardo, estudando cada detalhe, cada expressão. Mas ele ainda estava imóvel, sem responder a nenhum dos estímulos. A dúvida voltou a tomar conta de sua mente. Estaria ela realmente vendo o que queria ver? Estaria a esperança fazendo-a cega para a realidade? De repente, quando parecia que tudo estava perdido, algo aconteceu. Ricardo moveu os lábios. Com um esforço visível, ele tentou pronunciar uma palavra. As cordas vocais, antes silenciosas, se ativaram. O som foi baixo, rouco, quase imperceptível, mas para Vitória foi como um grito. Era real. Ele estava tentando falar, e com uma clareza impressionante, Ricardo disse uma única palavra: espera. Vitória não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela se aproximou rapidamente da cama de Ricardo, os olhos fixos nos dele, tentando entender se ele realmente havia falado. O quê? O que você disse? Ela sussurrou, o coração acelerado, mas ele não repetiu. Apenas olhou para ela com os olhos ainda turvos, como se estivesse tentando se concentrar, tentando se lembrar de algo. A palavra espera foi o que parecia ser um milagre. Tudo o que ela acreditava, tudo o que ela lutava para provar estava ali, diante dela. Ricardo estava de fato ciente. Ele ainda estava tentando se comunicar, ainda estava lá, lutando, resistindo. Vitória respirou fundo, sentindo uma onda de emoção a tomar conta. Ela havia esperado por aquele momento tanto tempo. O peso da pressão que ela sentia, a constante batalha contra a dúvida, tudo parecia desmoronar por um segundo de clareza. Ela se virou para Fernanda, cujos olhos estavam agora fixos em seu pai, incrédula. Ele disse, espera, Vitória disse, com uma voz trêmula de emoção. Ele está aqui, Fernanda. Ele está tentando falar. Ele ainda está aqui. Fernanda, atônita, deu um passo para trás. A palavra de Ricardo ressoou em sua mente, mas ela ainda estava desconfiada, confusa. A reação foi instantânea. Ela olhou para o pai, em choque, tentando entender se aquilo era real ou se sua mente estava apenas criando mais uma ilusão, mais uma falsa esperança. O que ele quis dizer com isso? Perguntou ela, a voz cheia de dúvidas. Ele está pedindo tempo, Vitória disse, a voz cheia de urgência. Ele está dizendo para esperarmos mais, para não desistirmos agora. Ele ainda pode voltar, ele pode se recuperar. Fernanda ficou em silêncio, os olhos fixos em Ricardo. Ela não sabia o que sentir. A emoção estava ao mesmo tempo esmagando-a e libertando-a. Mas havia algo, um pequeno vislumbre de esperança, que ela não podia mais ignorar. A tensão no quarto aumentou ainda mais quando os médicos entraram. Dr. Marcos, que havia acompanhado Ricardo desde o início, foi o primeiro a falar. Ele parecia cético, mas também estava visivelmente abalado com o que acabara de acontecer. Isso não pode ser real, disse ele, tentando manter a compostura. Ele teve um pequeno movimento, pode ter sido um reflexo. Não há provas de que ele tenha consciência. Não podemos basear nossas decisões em algo tão subjetivo. Mas a expressão de Vitória era inabalável. Eu vi o que vi. Ele está lá. Ele está ciente. Isso não pode ser apenas um reflexo, ele falou. Ele disse a palavra espera, e isso significa algo. Fernanda olhou para os médicos, para o pai, ainda em choque. Ela queria acreditar, mas algo dentro dela não a deixava seguir adiante sem mais provas. Isso não pode ser suficiente, ela murmurou. Não posso tomar uma decisão baseada em algo tão pequeno. Ele não pode estar completamente ciente. Isso não faz sentido. Eu sei que é difícil acreditar, disse Vitória, tomando um passo à frente. Mas ele reagiu. E não é só a minha palavra. Ele disse,
Ele falou: ele está aqui, e se ele estiver lutando para voltar, temos que dar-lhe a chance. Não podemos interromper isso agora, sem tentar mais uma vez. A tensão entre os médicos e Vitória estava ficando mais evidente. O ceticismo deles ainda era palpável, mas algo havia mudado. As palavras de Ricardo, embora ainda distorcidas, criaram uma onda de incerteza no que antes parecia ser um caminho claro para a desconexão dos aparelhos. Dr. Marcos olhou para a equipe, seu olhar indeciso. Ainda há muitas questões a serem resolvidas, mas isso muda tudo. Precisamos reavaliar a situação. O momento de incerteza pairava no ar. A palavra de Ricardo, a reação de Fernanda, a resistência dos médicos, tudo estava em um ponto de ruptura. Eles estavam todos em uma encruzilhada. A decisão de desconectar os aparelhos ainda estava na mesa, mas agora algo havia mudado. A possibilidade de recuperação, antes descartada, estava mais viva do que nunca. Fernanda, com a mente cheia de pensamentos conflitantes, olhou para o pai. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão. O que fazer a seguir? Ela estava em um dilema profundo entre a razão e a emoção. Por um lado, ela ainda queria acreditar, mas por outro, ela temia que estivesse sendo levada por falsas esperanças. O que ela faria com aquilo tudo? Mas enquanto todos estavam em silêncio, observando o que aconteceria a seguir, algo ainda persistia dentro de Vitória. A certeza de que ela não podia parar. Ela sabia que, independentemente do que os outros pensassem, ela faria tudo o que fosse necessário para dar a Ricardo a chance de lutar. Ela respirou fundo, olhando para os médicos, para Fernanda e então para Ricardo. Ele havia falado. Ele estava ali, com o esforço e a luta que ela havia acreditado o tempo todo. E ela não iria desistir agora. O que parecia impossível agora se tornava uma realidade dolorosamente confusa. A palavra de Ricardo, ainda ecoando no ar, reabriu a porta para a esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de dúvidas se espalhava rapidamente por todos ao redor dele. O que parecia ser um milagre ainda não era suficiente para dissipar as incertezas. O futuro de Ricardo permanecia indefinido e a luta por sua recuperação tornava-se mais complexa a cada momento. O quarto estava mais cheio do que nunca. A equipe médica estava de volta, mais uma vez discutindo a situação com uma mistura de ceticismo e curiosidade. O neurologista, Dr. Marcos Oliveira, parecia dividido. Ele e os outros médicos haviam revisado os exames mais uma vez e agora estavam mais atentos aos sinais que antes haviam sido descartados. Mas o diagnóstico de Ricardo continuava o mesmo, com pouco a ser feito, e a palavra espera parecia mais uma ilusão do que um avanço real. Vitória sentia que o peso das palavras de Ricardo a havia transformado. Ela sabia que, mesmo com a resistência de todos, ela agora tinha um papel fundamental na recuperação dele. O que ela havia visto, o que ela acreditava, não poderia ser ignorado. Ricardo estava reagindo e ela estava disposta a lutar até o fim para provar isso. Mas à medida que os dias passavam, as dúvidas começaram a se infiltrar na mente de Fernanda, sua própria filha. A tensão entre elas havia aumentado e a distância parecia cada vez mais insustentável. Fernanda olhava para o pai com um misto de amor e frustração. Ela queria acreditar, mas as dúvidas que assombravam sua mente não davam espaço para a esperança. Naquela manhã, Fernanda estava sentada na cadeira ao lado da cama de Ricardo, olhando para o rosto inerte do pai, como se estivesse tentando decifrar algum mistério. As palavras de Vitória ainda estavam frescas em sua mente, mas elas pareciam não ser suficientes para apagar a dúvida que ela sentia. Ela olhou para o monitor que ainda registrava a atividade de Ricardo, sua respiração fraca, mas constante. Será que fizemos a escolha certa? Ela murmurou, mais para si mesma do que para alguém em particular. Vitória, que estava no canto do quarto, observando os registros, percebeu o que estava acontecendo. As dúvidas de Fernanda eram naturais, mas ela não sabia como convencê-la de que ela não estava errada.
Ela tinha visto algo real, algo que não poderia ser ignorado. Ela sabia que Fernanda estava apenas tentando proteger-se de mais dor, mas ao mesmo tempo, ela não podia deixar que essa dúvida a consumisse. Fernanda, eu sei que isso é difícil, começou Vitória se aproximando da cadeira. Mas ele está tentando lutar, eu vi a resposta dele. Ele pode voltar se dermos a ele a chance. Fernanda levantou a cabeça e olhou para Vitória, os olhos cansados, mas com um toque de vulnerabilidade que ela ainda não havia mostrado. Eu quero acreditar em você, Vitória. Eu quero que você esteja certa. Mas... e se você estiver fazendo isso só porque não quer aceitar a verdade? E se estivermos apenas prolongando o sofrimento dele? As palavras de Fernanda cortaram Vitória como uma faca. Ela sabia que não podia simplesmente insistir na mesma linha de raciocínio sem considerar a dor de Fernanda. O dilema estava claro. Até onde a esperança poderia ir antes de ser considerada cruel? Eu não posso deixar ele ir, Fernanda. Não sem mais uma chance. Ele está reagindo. Eu sei o que vi. E não vou parar até ter certeza de que fizemos tudo o que podíamos. Fernanda fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando cada palavra. Eu não sei mais o que pensar. A cada dia, a cada hora, a dúvida fica maior. E não sei se consigo mais carregar isso sozinha. Você não entende o peso da decisão que eu tenho que tomar. Não posso mais ser a única responsável. E se ele acordar? E se eu deixar ele ir sem tentar mais uma vez e ele realmente acordar? O que isso vai significar para mim? As palavras de Fernanda estavam cheias de angústia. Ela estava presa entre a dor do luto e a esperança renovada. Mas sua dúvida agora era mais pessoal. O peso de ser a única pessoa responsável por decidir o destino de seu pai a esmagava. Ela queria que fosse diferente, mas sabia que não podia escapar da responsabilidade de fazer a escolha difícil. Enquanto isso, a equipe médica continuava revisitando os exames. Dr. Marcos parecia desconfortável, como se estivesse tentando entender a situação de forma racional, mas não encontrava uma explicação lógica para as reações que Ricardo estava mostrando. Ele consultou novamente os registros do EEG, as imagens de ressonâncias magnéticas e os outros testes que haviam sido feitos, mas nada indicava uma melhora substancial. O cérebro de Ricardo ainda estava em um estado muito grave. A resposta que ele havia dado não passava de um reflexo involuntário, segundo os médicos. Mas isso não pode ser apenas um reflexo, insistiu Vitória, sua voz agora mais alta, mais firme. Ele disse espera. Ele falou. Ele se comunicou comigo e eu sei que ele está tentando se recuperar. Por favor, doutor, Marcos, olhe novamente. Dr. Marcos olhou para ela, seus olhos mostrando uma mistura de cansaço e resignação. Eu entendo o que você está dizendo, Vitória. Eu vejo o que você vê. Mas a verdade é que, com base em todos os exames que fizemos, nada confirma que ele tenha consciência. Nada além de uma reação mínima, sem sinais claros de que ele está consciente. A frustração de Vitória aumentava. Ela sentia que estava batalhando contra um muro de indiferença. Ela estava tentando salvar uma vida, tentando acreditar em algo que ninguém mais acreditava. E cada argumento que ela usava, cada sinal que ela apontava, parecia ser minimizado pela medicina que ele estava sendo submetido. Mas mesmo assim, ela não podia desistir. Não podia deixar que o ceticismo e a dúvida de todos a impedissem de seguir em frente. Ela sabia que ele estava lá, que ele ainda lutava. Não importava o que os exames mostravam, ela não iria se render. Ele ainda pode se recuperar, disse Vitória com firmeza. Eu sei que ele pode. O olhar de doutor Marcos foi mais suave agora, como se ele estivesse começando a reconsiderar sua posição. Eu vou reavaliar a situação, podemos tentar novos testes. Mas você tem que entender que não há garantias. A verdade era que ninguém tinha garantias, e a batalha pela vida de Ricardo estava apenas começando.
Todos estavam na corda bamba, entre o que era racional e o que era emocional. O futuro de Ricardo ainda estava em jogo, e a luta pela sua recuperação se tornaria cada vez mais difícil à medida que o tempo passasse. Mas Vitória não sabia fazer outra coisa senão lutar. Ela já havia dado tudo de si e não ia parar agora. O silêncio tomou conta do quarto enquanto todos processavam o que estava acontecendo. O futuro de Ricardo era incerto, mas com cada pequeno sinal que ele dava, uma pequena faísca de esperança começava a brilhar novamente. O caminho seria longo e árduo, mas pela primeira vez parecia haver uma possibilidade real. O primeiro dia após a palavra de Ricardo ainda estava gravado na memória de todos como um marco, um momento de esperança renovada, mas também um ponto de incerteza. O que aconteceu depois foi um passo lento, quase imperceptível. Ricardo não havia despertado completamente, mas começava a dar pequenos sinais de resposta, o que por si só já era um milagre. No entanto, esses sinais eram frágeis e inconstantes, o que tornava a luta pela sua recuperação ainda mais desgastante e difícil. Vitória estava lá todos os dias, ao lado de Ricardo, observando cada movimento, cada respiração, cada sinal de que ele poderia, de fato, estar voltando. Ela se recusava a desanimar. As horas que passavam ao lado dele, as tentativas diárias de despertar sua consciência, começaram a formar uma rotina cansativa, mas cheia de propósito. Ela sabia que, em cada pequena reação que ele dava, havia uma chance maior para ele se recuperar. Mas a cada pequeno progresso havia também um novo obstáculo. Ricardo, embora começasse a reagir com mais frequência a estímulos, ainda estava longe de se comunicar de forma clara ou de recuperar qualquer movimento coordenado. Ele movia os dedos, às vezes piscava os olhos quando alguém falava seu nome, mas o esforço era mínimo e extremamente cansativo. Para um homem que uma vez fora uma figura poderosa e ativa, agora isso parecia uma luta interna que ele não conseguia controlar. Vitória sentia a frustração em seus próprios ossos. Às vezes, ela passava horas tentando convencê-lo a responder mais, tentando encontrar maneiras alternativas de estimular seus sentidos, mas as respostas eram lentas, quase imperceptíveis. O pior era o vazio que ela sentia quando observava Ricardo e não via qualquer mudança significativa. Ele estava ali, fisicamente, mas a sua mente ainda parecia distante. Ricardo, se você está me ouvindo, apenas mexa o dedo. Eu sei que você pode fazer isso, ela dizia, sua voz trêmula, mas firme. Às vezes, ele respondia com um movimento leve, quase um reflexo. Outras vezes, ficava imperturbável, o que a deixava ainda mais ansiosa e cheia de dúvidas. Enquanto isso, a tensão dentro da família de Ricardo só aumentava. Fernanda, que ainda estava processando a última interação que teve com sua mãe e com Vitória, agora sentia-se sobrecarregada. Ela tentava equilibrar sua própria esperança e seu medo de que o que estava acontecendo com Ricardo fosse apenas temporário. A luta interna dela era visível, e suas emoções se alternavam entre a gratidão pela chance de ver seu pai reagir e a insegurança de saber o que fazer a seguir. Fernanda passava cada vez mais tempo ao lado de Ricardo, mas a dor de vê-lo em um estado tão vulnerável a incomodava profundamente. Ela não queria se apegar à ideia de uma recuperação milagrosa, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar os sinais de que algo real estava acontecendo. O que fazer com isso? Deveria ela continuar alimentando uma esperança que poderia se mostrar vã, ou deveria aceitar a realidade dolorosa de que seu pai estava perdendo a batalha, lentamente, a cada dia? Vitória, você realmente acha que ele pode se recuperar? De verdade? Fernanda perguntou em uma tarde silenciosa, enquanto observava o pai com um olhar distante. Eu vejo essas pequenas reações, mas o que elas significam? Ele nunca vai voltar a ser quem era, não é? A dor em sua voz era clara. Ela queria acreditar, mas não sabia como.
Vitória olhou para Fernanda com sinceridade, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Eu sei que é difícil, Fernanda. Eu sei que a recuperação é lenta e cheia de incertezas. Mas cada sinal, por menor que seja, é uma vitória. Ele está lutando, ele ainda está tentando, e isso significa algo. Não podemos parar agora, não podemos desistir dele. Fernanda ficou em silêncio, olhando para o pai. Ela não sabia se estava pronta para aceitar a verdade, seja ela qual fosse. O medo de perder Ricardo definitivamente, mas também a pressão de manter a esperança viva, eram sentimentos que se misturavam de forma devastadora dentro dela. Eu não sei mais o que sentir. Cada vez que vejo ele tentando, fico com mais medo de que ele nunca vai ser quem era, e isso dói demais, Fernanda confessou, as lágrimas começando a ameaçar cair. Ela tentou se segurar, mas não conseguiu. Eu só quero que ele fique bem, só quero que ele volte para nós. Vitória deu um passo à frente e tocou suavemente o ombro de Fernanda. Eu também quero isso. Eu sei o quanto é difícil, mas a recuperação de Ricardo não será linear. Vai ser cheia de altos e baixos. O que podemos fazer agora é continuar tentando, cada dia de cada vez. Enquanto isso, a equipe médica continuava a acompanhar Ricardo, mas as incertezas sobre o que ele realmente era capaz de fazer ainda pairavam no ar. Dr. Marcos Oliveira estava, aos poucos, se convencendo de que algo estava de fato acontecendo com Ricardo, mas ele não sabia ao certo o quê. A equipe revisou todos os exames novamente, analisando as pequenas variações no cérebro de Ricardo, mas o diagnóstico ainda permanecia o mesmo. Um estado vegetativo grave, com reações esparsas e sem um padrão claro de recuperação. Mas a persistência de Vitória e o fato de Ricardo ter reagido de forma consistente, mesmo que lentamente, estavam começando a mudar a abordagem da equipe médica. As críticas de antes agora se transformavam em uma reavaliação cuidadosa das possibilidades. Dr. Marcos e os outros médicos começaram a considerar outras formas de tratamento que antes haviam sido descartadas. Eles não podiam mais ignorar os sinais, embora ainda estivessem cautelosos. Não há garantias, doutor. Marcos sempre lembrava. A tensão de Vitória estava aumentando. Ela não sabia o que mais poderia fazer. Ela estava fazendo o máximo possível para garantir que Ricardo tivesse todas as chances. Mas às vezes ela se via sem respostas, sem mais passos a dar. Ela se sentia cansada, fisicamente e emocionalmente. Ela não sabia até onde poderia ir antes de se esgotar por completo. A pressão de estar constantemente em alerta, de ser a única que acreditava completamente na recuperação de Ricardo, estava começando a pesar sobre ela. Ela se sentou na cadeira ao lado de Ricardo naquela noite, exausta, mas determinada. O quarto estava escuro, exceto pela luz suave que vinha dos monitores. Ricardo estava quieto, os olhos fechados, sem fazer nenhum movimento visível. Vitória ficou ali, observando-o, esperando. Ela sabia que ele ainda estava lutando, mas ela também sabia que a luta dele não seria fácil. Ele precisaria de todos eles. Ele precisaria da família ao seu lado. Fernanda entrou silenciosamente no quarto, sem dizer uma palavra. Ela se aproximou da cama de seu pai, observando-o com os olhos marejados. A luta interna dela ainda estava muito viva, mas a presença de Vitória ao lado de Ricardo parecia transmitir uma sensação de continuidade, de que talvez havia algo que ela ainda não estava vendo. Vitória, disse Fernanda com a voz baixa. Eu não sei o que fazer. Eu quero acreditar, mas também tenho medo de que estamos nos enganando. Vitória, com a voz suave e cheia de compaixão, respondeu. Eu também tenho medo, Fernanda, mas às vezes a única coisa que podemos fazer é continuar tentando. O futuro de Ricardo ainda é incerto, mas ele está aqui, e isso é tudo o que importa agora. Fernanda olhou para o pai uma última vez, seus olhos misturados com lágrimas e uma nova esperança. Eu não sei como vai ser, mas vou continuar tentando também, só espero que esteja certo.
Vitória sorriu, embora seu coração ainda estivesse apertado. O caminho pela frente ainda era cheio de incertezas, mas por agora, uma nova sensação de possibilidade havia se instalado ali. Eles tinham Ricardo, e isso já era algo extraordinário. O ar no quarto de Ricardo estava mais tranquilo do que nas semanas anteriores, mas ainda denso, com a tensão que permeava os corações de todos. Fernanda sentia que algo havia mudado em sua maneira de ver a situação. Ela havia se aproximado de Vitória com a defensiva que outrora tinha desaparecendo lentamente. Agora, mais do que nunca, ela reconhecia a dedicação incansável que a enfermeira havia mostrado. Vitória havia sido sua maior aliada, mesmo quando todos os outros desconfiavam. Não era mais apenas sobre a recuperação de Ricardo, mas também sobre a jornada emocional que as duas haviam trilhado juntas. Fernanda agora via em Vitória a força que ela mesma não soubera como encontrar. Era difícil admitir, mas a enfermeira havia se tornado uma figura central em sua vida, uma pessoa que se recusava a abandonar a luta. O que antes parecia ser uma obsessão irreal de Vitória, agora se tornava uma batalha compartilhada, uma luta pela vida de seu pai, mas também por algo mais profundo, a própria crença no que era possível, no que ainda podia ser alcançado. A tensão entre as duas se dissipava gradualmente. A barreira emocional que havia se erguido entre elas começava a ser quebrada, mas a jornada ainda estava longe de ser resolvida. O dia a dia agora estava repleto de pequenos, mas significativos progressos. Ricardo começava a responder a comandos com mais consistência. Às vezes ele movia um dedo, ou em ocasiões raras, fazia movimentos mais visíveis. Ele ainda não falava mais, mas a cada leve gesto, a cada tentativa, ele parecia estar mais próximo de uma recuperação real, e isso dava à Vitória o combustível necessário para continuar. Mas à medida que os sinais de progresso se tornavam mais claros, uma nova dificuldade surgiu. As limitações físicas de Ricardo eram muito mais desafiadoras do que qualquer um esperava. A luta pela recuperação não era apenas emocional, como eles já haviam aprendido. Agora, o que estava em jogo eram os próprios músculos de Ricardo, que estavam atrofiados pela inatividade prolongada. Sua capacidade de movimentar-se era quase nula e a perda de massa muscular estava tornando qualquer pequeno movimento ainda mais extenuante. Vitória sabia que o caminho à frente seria mais longo e mais difícil do que ela imaginara. Não bastava apenas dar-lhe esperança ou estimular os sinais cerebrais. A recuperação física seria igualmente desafiadora e exigiria um esforço imenso, não só de Ricardo, mas de toda a família. Eles estavam entrando em um território onde o futuro de Ricardo dependeria tanto de sua força mental quanto de sua força física. Em um dia particularmente difícil, quando Ricardo parecia mais cansado do que o normal, Vitória e Fernanda estavam novamente sozinhas, ao lado de sua cama. A enfermeira olhava para o pai de Fernanda, que agora parecia imenso na cama, tão pequeno e frágil, mas ainda respirando, ainda tentando lutar. Ela sabia que não poderia continuar lutando por ele sozinha. A confiança que havia sido construída entre ela e Fernanda precisava agora ser testada mais uma vez. Vitória, disse Fernanda, a voz mais suave do que o usual, mas ainda carregada de insegurança. Ele está tão fraco. Eu vejo os sinais, mas é tão difícil ver meu pai assim. Ele tenta, mas não pode, e eu não sei se a gente está fazendo a coisa certa. Até onde devemos ir com tudo isso? Vitória sentiu o peso das palavras de Fernanda. A dúvida agora era tão grande quanto a esperança. Como poderiam continuar quando as limitações físicas de Ricardo pareciam intransponíveis? A batalha estava se tornando mais difícil. Não era só sobre ver os sinais de consciência. Não era apenas sobre tentar arrancar palavras ou gestos de um corpo frágil. Era sobre ajudar Ricardo a reconquistar o movimento, a força, a capacidade de voltar a fazer o que ele fizera antes. E isso era uma luta imensa.
Fernanda, sei que é difícil. Sei que às vezes parece que estamos empurrando ele além do que ele pode suportar, mas ele tem mostrado força. Ele tem mostrado que ainda há algo ali. Se ele tiver a chance de se recuperar, ele vai precisar de todo o apoio, de toda a nossa dedicação. E isso vai incluir a luta contra as limitações físicas que ele tem. Ele precisa de nós. Ele não pode fazer isso sozinho. Fernanda olhou para o pai, o olhar de dúvida ainda presente em seus olhos. Eu quero acreditar, Vitória. Quero acreditar que ele ainda pode voltar, que ele ainda pode se recuperar. Mas a dor de vê-lo assim é insuportável. Ele não consegue se mexer, mal consegue respirar direito. Até onde a gente vai? Até onde ele vai? A pergunta ficou no ar. Não havia uma resposta simples. Não havia um manual de instruções para lidar com a recuperação de um paciente em estado tão grave. A decisão estava sendo tomada nas pequenas ações do dia a dia, nas interações diárias, no cuidado que eles davam a ele, mas também nas escolhas que Vitória e Fernanda fariam. Até onde deveriam ir para preservar a dignidade de Ricardo? Até onde a esperança poderia realmente levá-los? Enquanto isso, a equipe médica ainda estava envolvida no processo de recuperação de Ricardo. Eles estavam mais cautelosos, mais desconfiados, mas também começavam a se abrir para a possibilidade de que o que Vitória e Fernanda estavam vendo, o que elas estavam tentando alcançar, não fosse tão impossível assim. Dr. Marcos, que antes se mostrava cético, agora observava Ricardo com mais atenção, prestando mais atenção aos pequenos sinais de progressão. Ele ainda está muito fraco, disse o doutor. Marcos, enquanto olhava os registros de Ricardo e avaliava o progresso. Mas a recuperação não é apenas física. Não é só sobre o que ele pode fazer com os músculos. Também é sobre a mente dele, e essa parte está começando a responder. Vitória olhou para o médico, seu olhar cheio de gratidão, mas também de impaciência. Eu sei que ele tem mais para dar, doutor. Marcos. Mas é difícil. É difícil ver ele tão frágil e saber que cada dia é uma luta. Dr. Marcos assentiu, seu olhar grave. Isso é verdade. A luta não será fácil. O que precisamos agora é ter paciência. Mais paciência do que talvez tenhamos. Ele precisa de tempo e precisamos ver onde podemos ajudar mais. A luta diária estava apenas começando, e Vitória sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos. Não havia garantias de recuperação. O que Ricardo enfrentava agora era muito mais do que apenas os desafios de sua saúde física. Era uma batalha interna, um teste de sua própria força de vontade. E a luta não era apenas dele. Todos estavam envolvidos, todos estavam comprometidos com esse desafio. Fernanda, agora mais reflexiva, olhou para o pai mais uma vez. O que você acha, Vitória? Ele vai conseguir? Ele vai realmente voltar a ser quem era? Vitória hesitou antes de responder, sua voz firme, mas cheia de incerteza. Eu não sei, Fernanda, mas eu sei que se não tentarmos, se não lutarmos, então ele nunca terá chance. Ele tem que tentar e nós também. A luta não é só física, é emocional. Ele precisa saber que estamos ao lado dele, que ele não está sozinho nisso. Todos estavam em silêncio, olhando para Ricardo. A luta estava longe de ser vencida, mas uma coisa era clara. Eles estavam em um caminho sem retorno. A única escolha era seguir em frente, enfrentando o que quer que fosse e acreditando que, por mais incerto que fosse o futuro, a força de todos, especialmente de Ricardo, poderia superar qualquer obstáculo. O silêncio dentro do quarto de hospital estava mais profundo do que nunca. O som dos monitores, que antes soavam como uma presença constante, agora parecia quase um eco distante. Ricardo começava a dar sinais mais claros de comunicação, mas a incerteza sobre o quão longe ele poderia ir ainda pairava no ar. O pequeno movimento das mãos, o olhar mais focado quando alguém lhe falava, essas pequenas reações tornavam o ambiente cheio de expectativa, mas também de tensão. A luta para garantir que ele fosse tratado da melhor maneira possível continuava, mas agora as questões que surgiam eram diferentes.
A questão não era mais sobre se ele poderia se recuperar, mas sobre como e se de fato isso valeria a pena para todos ao seu redor. A equipe médica se reunia mais uma vez para discutir as opções de tratamento. Dr. Marcos Oliveira e seus colegas olhavam para os registros e as imagens de Ricardo, debatendo o que poderia ser feito para acelerar o processo de recuperação. Embora houvesse sinais de progresso, eles ainda estavam longe de poder garantir que Ricardo retornaria a uma vida normal. Havia limitações físicas profundas que precisavam ser enfrentadas. A fisioterapia, a recuperação muscular e a estimulação cerebral ainda eram cruciais, mas também arriscadas. Precisamos ser realistas, disse o doutor. Marcos, seu olhar sério, pesaroso. Ricardo ainda está em um estado crítico. Embora ele tenha mostrado alguns sinais de reação, ele não tem controle sobre o corpo. A recuperação será lenta se for possível. O que precisamos avaliar agora é o que esperar de cada nova fase e, mais importante, o impacto dessa recuperação em sua qualidade de vida. Vitória estava ali, assistindo a tudo em silêncio, mas com a mente a mil. A cada palavra dos médicos, ela sentia o peso da decisão crescente. Ela sabia que a esperança estava renovada, mas isso não significava que a luta estava fácil. Para cada sinal positivo que Ricardo mostrava, havia um obstáculo maior à frente. Ele ainda não podia se comunicar de forma clara. Ele ainda dependia dos aparelhos para sobreviver. E o que todos precisavam entender era que a recuperação não seria uma linha reta. Ela seria cheia de altos e baixos, um processo que exigiria mais do que simples paciência. Ela olhou para a mesa onde os médicos se reuniam e tentou encontrar algo que os convencesse de que eles estavam mais próximos do que pareciam acreditar. Ela não queria apenas convencer os médicos, ela precisava convencer a família, especialmente Fernanda, que estava dividida, com os sentimentos conflitantes crescendo dentro dela a cada dia. Ela queria que o pai voltasse, mas também temia que ele nunca fosse o mesmo. O medo de uma recuperação lenta e dolorosa, de ver seu pai perder a dignidade no processo, estava a consumindo. Fernanda, eu sei que está difícil, disse Vitória, se aproximando dela, tentando encontrar palavras que fizessem sentido. Eu sei que você vê o quanto ele está fraco, o quanto ele sofre, mas ele está lutando. Ele ainda pode voltar, e cada movimento que ele faz é uma prova disso. Fernanda olhou para a mãe, que estava sentada silenciosamente ao lado da cama de Ricardo. O coração de Fernanda estava em conflito, seu olhar oscilando entre a esperança e o medo. Ela olhou para a mãe, para o pai, e então para Vitória, que estava ali, cheia de convicção, mas também com os olhos marcados pela exaustão. Ela queria acreditar, mas a dor de ver seu pai tão vulnerável e a dúvida sobre o futuro estavam esmagando sua confiança. Eu não sei se consigo mais, Vitória, disse Fernanda com a voz quebrada. Cada dia parece uma batalha perdida. Ele nunca vai ser quem era. Ele nunca vai voltar a ser meu pai, o homem que eu conhecia. O que mais eu posso esperar dele se ele mal consegue se mexer, se não tem controle nenhum sobre o corpo? A dor nas palavras de Fernanda era real, e Vitória podia sentir isso, como se fosse a própria luta dela. Ela sabia que o que Fernanda estava dizendo era algo que todos estavam evitando pensar. E se a recuperação de Ricardo não fosse possível? E se ele nunca mais voltasse a ser a pessoa que todos lembravam? Era uma dor difícil de aceitar, mas necessária. Eu sei que é difícil, Fernanda. Vitória respondeu com uma sinceridade profunda, sua voz trêmula. Mas você está vendo as coisas de uma forma só. Ele ainda está tentando, ele está lutando contra tudo o que aconteceu com ele. E isso é algo que precisamos valorizar. Não podemos desistir dele agora. A conversa entre as duas parecia se arrastar por horas, mas a verdade era que ambas estavam exaustas, não só fisicamente, mas emocionalmente. A decisão estava perto de ser tomada, mas ainda não sabiam qual seria o caminho certo.
Dr. Marcos entrou no quarto naquele momento, interrompendo o momento de tensão entre as duas. Ele parecia mais pensativo do que nunca, seu semblante agora mais sério, mas com um toque de compaixão. Precisamos tomar uma decisão, e ela não será fácil, começou ele, olhando para todos no quarto. Ricardo ainda está se recuperando, mas ele não tem controle sobre o seu corpo. A decisão de continuar ou não com o tratamento vai depender de todos nós. O que devemos avaliar agora não é apenas o que ele pode fazer fisicamente, mas também o impacto emocional que esse tratamento terá sobre ele e sobre a família. As palavras de Dr. Marcos caíram pesadas e um silêncio pairou no ar. Vitória sentiu o peso da decisão em seus ombros, mas não estava pronta para desistir. Ela olhou para Fernanda, que estava mais calada do que o normal, e então para a mãe de Ricardo, que também parecia desgastada pelas semanas de incerteza. Eu entendo o que todos estão passando, disse Vitória, tentando reunir todas as forças que ainda tinha. Eu sei que não podemos prometer que Ricardo será o homem que era antes, mas eu sei que ele está aqui, lutando. E ele precisa de todos nós, ele não pode lutar sozinho. Fernanda fechou os olhos por um momento, respirando profundamente, como se estivesse tentando reunir forças para tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu não sei o que fazer, Vitória. Não sei se eu sou forte o suficiente para continuar com isso. Não sei se ele vai conseguir e eu tenho medo. Medo de ver ele sofrer mais, medo de tomar a decisão errada. O silêncio no quarto era opressor. A dúvida era agora uma presença palpável, como se todos estivessem esperando que alguém dissesse a palavra final que mudaria tudo, mas ninguém sabia o que fazer. O que era mais importante, a chance de recuperação ou a paz, por mais dolorosa que fosse, de deixar Ricardo partir? Foi então que Vitória percebeu algo. Não se tratava de uma decisão sobre o futuro de Ricardo apenas. A decisão também estava profundamente ligada às emoções de Fernanda, à dor que ela carregava, à luta interna que ela estava enfrentando. Não importava o que a medicina dissesse, nem as esperanças que Vitória tivesse. O que estava em jogo ali não era só a vida de Ricardo, mas a jornada emocional de todos os envolvidos. Eu acho que já tomamos a decisão, não é? Vitória disse, sua voz mais suave agora. Não se trata mais de apenas esperar por um milagre. Trata-se de estarmos ao lado dele, independentemente do que venha. Ricardo precisa de nós para seguir em frente, e isso não depende apenas de aparelhos ou tratamentos. Depende de nós. Os primeiros sinais de recuperação de Ricardo não vinham de forma contínua, mas esporádica, como se ele estivesse ainda se acostumando a viver dentro de seu próprio corpo, tentando reagir ao que o mundo ao redor dele oferecia. A recuperação era, sem dúvida, um milagre, mas o caminho estava longe de ser fácil. Ricardo começava a mover os braços com mais frequência, mas ainda com a coordenação de um recém-nascido, tentando entender o que significavam os próprios movimentos. Ele ainda não conseguia falar, nem mesmo se expressar com clareza, mas sua capacidade de reagir a estímulos estava aumentando. Quando Vitória passava a mão suavemente sobre sua, ele apertava seus dedos em um gesto de resposta. Quando Fernanda o chamava, ele virava a cabeça com mais atenção, o que parecia, pela primeira vez, mostrar que havia algo além da fragilidade que o envolvia. O que parecia ser uma vitória silenciosa a cada dia, no entanto, também trazia desafios profundos. A fisioterapia de Ricardo, que começou logo após os primeiros sinais de movimento, era um processo extenuante. As sessões diárias eram pesadas para ele, que mal conseguia sustentar o próprio peso. Cada movimento, cada alongamento dos músculos atrofiados, parecia causar-lhe dor, e os gestos mais simples, como esticar um braço ou mover os dedos, eram árduos e demorados. Fernanda observava tudo, sentada ao lado da cama de seu pai, o coração apertado a cada novo exercício. Ela sabia que Ricardo precisava passar por isso, mas a dor em seus olhos ao vê-lo se esforçar era visível.
A batalha de Ricardo não era apenas física, mas emocional. Ele estava sendo confrontado com as limitações do seu próprio corpo, e a ideia de que a recuperação seria algo longo e doloroso começava a pesar sobre todos os envolvidos. Vitória, que tinha sido uma das maiores defensoras da recuperação de Ricardo, se tornou, nesse momento, uma figura central no processo de reabilitação. Ela estava sempre ao lado dele, guiando-o através dos exercícios, incentivando-o a continuar quando ele queria desistir. Mas com o passar do tempo, Vitória também começou a perceber que sua energia estava se esgotando. Ela estava constantemente se desafiando a manter a moral alta, não apenas para Ricardo, mas também para a família. Ela sabia que estava em uma missão que ia além da recuperação física. Ela estava ajudando todos a manter a fé, a esperança, a força. Em um dos dias de fisioterapia particularmente difícil, onde Ricardo estava visivelmente frustrado e exausto, Vitória o observou com uma leve preocupação. Ele tinha tentado se levantar por conta própria, mas os músculos das pernas não respondiam como ele esperava. A frustração fez com que ele soltasse um grito abafado e ela imediatamente correu para ajudá-lo. Ricardo, respire. Eu sei que está difícil, mas você não está sozinho. Cada pequena tentativa que você faz é um passo para frente. Eu sei que você está cansado, mas estamos indo na direção certa. Ele olhou para ela com os olhos marejados e por um instante parecia que ele queria falar, que ele queria dizer algo. Mas nada saiu. Ele apenas mexeu a cabeça, cansado, e voltou a fechar os olhos. Vitória se sentou ao lado dele, esperando que o momento passasse. Não seria fácil, ela sabia disso, mas era preciso ter paciência para ela e para ele. Fernanda, que estava em silêncio, observando o pai, foi até Vitória quando ela se afastou. Não havia palavras fáceis para expressar a dor que ela sentia, mas sua expressão mostrava o quanto estava emocionalmente envolvida no processo. Ele está tão cansado, Vitória, disse Fernanda, a voz suave, quase quebrada. Eu vejo ele lutando e é tão difícil. Eu não sei se isso vai funcionar. Eu sei que ele está fazendo o possível, mas... Vitória olhou para Fernanda com um sorriso cansado. Ele está fazendo o que pode, e você também. Isso é um processo longo, e sabemos que ele não vai voltar de um dia para o outro. O que importa é que ele está aqui tentando. Fernanda olhou para o pai novamente, a dor visível no olhar, mas também algo que se parecia com uma aceitação lenta, embora dolorosa. Eu sei, Vitória, mas, às vezes, sinto que tudo isso está me consumindo. Eu não sei até onde a gente pode ir. A esperança está se tornando uma coisa difícil de carregar. Vitória, com um olhar cheio de compaixão, tocou o ombro de Fernanda. Eu entendo o que você está sentindo. Não é fácil, nem para você, nem para ele. Mas às vezes a esperança se manifesta de formas inesperadas, e isso que vemos todos esses sinais de recuperação é algo real. Isso não é apenas esforço físico. Ricardo está querendo lutar, ele quer voltar. Mas a luta de Ricardo não era apenas física, era também emocional. Cada movimento que ele fazia, cada gesto mínimo, parecia ser um reflexo de seu desejo de voltar a viver. Mas enquanto ele tentava, os desafios aumentavam. As reações físicas ainda eram frágeis. Ele não conseguia fazer movimentos fluidos, nem controlar sua respiração durante os exercícios mais intensos. Para ele, cada sessão era como se estivesse começando do zero. A luta parecia interminável e muitas vezes ele se sentia derrotado, seu corpo exausto, seu espírito pressionado pela dor. E foi nesse momento de crise, quando Ricardo parecia estar no limite de sua resistência, que a verdadeira transformação começou. Vitória, ciente de que as limitações físicas estavam pesando tanto sobre Ricardo quanto sobre a família, decidiu dar um passo atrás e mudar a abordagem. Ela percebeu que, além dos exercícios físicos, Ricardo precisava de mais apoio emocional. Ele precisava sentir que não estava lutando sozinho,
Precisava acreditar que havia algo além da dor, além da exaustão. Nos dias que se seguiram, Vitória mudou a maneira de conduzir as sessões de fisioterapia. Ela começou a incluir atividades mais suaves, que não se baseavam tanto na força física, mas em estimular Ricardo a se conectar emocionalmente com seu próprio corpo. Conversas durante os exercícios, músicas suaves que o acalmassem e até toques de carinho durante os momentos mais intensos. Vitória sabia que o processo seria longo, mas sentiu que estava criando um novo tipo de confiança entre ela e Ricardo. Com o tempo, Fernanda também começou a se abrir mais para Vitória, reconhecendo o papel vital que ela estava desempenhando. Ela via a dedicação de Vitória, sua paciência e seu cuidado. As conversas entre as duas se tornaram mais frequentes e Fernanda começou a confiar em Vitória de uma maneira que não esperava. Embora o caminho ainda fosse árduo, as tensões familiares começaram a diminuir. A relação entre mãe e filha, entre a família e a enfermeira, tornou-se mais sólida e as palavras de encorajamento começaram a fluir naturalmente. Nos dias seguintes, os sinais de recuperação de Ricardo começaram a mostrar um ritmo mais consistente. Ele começou a mover as pernas com mais frequência, a tentar se sentar sozinho e até a mostrar reações mais claras aos estímulos. Era um progresso gradual, mas visível. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A recuperação de Ricardo não seria simples e as limitações emocionais e físicas ainda estavam no centro da luta. Mas todos agora entendiam que a jornada não era apenas sobre a recuperação de um corpo. Era sobre a recuperação de uma vida, sobre as conexões que os uniam e sobre a força de todos para seguir em frente, não importa quão difícil fosse. A luta não tinha fim, mas o começo de uma nova jornada, com seus altos e baixos, estava finalmente sendo construído. O caminho de Ricardo para a recuperação continuava, agora mais claro, mas com obstáculos que só poderiam ser superados com a ajuda de todos ao seu redor. Ricardo começava, aos poucos, a recuperar o controle de seu corpo, e com isso, as memórias perdidas começaram a retornar, como fragmentos de uma vida que ele já não conseguia lembrar completamente. Ele não era mais o homem confinado à cama, sem poder nem mesmo mover os dedos com vontade própria. Mas a recuperação, embora progressiva, trazia consigo também o peso de um passado que ele não conseguia abandonar. As primeiras palavras de Ricardo, ditas timidamente, estavam ligadas a momentos simples de sua vida antes do acidente. Ele perguntou por sua casa, se seus amigos estavam bem, se ele havia perdido algo importante. No entanto, cada pequena memória que voltava parecia trazer à tona algo mais profundo e às vezes doloroso. Ele começava a enfrentar as cicatrizes emocionais que o coma havia encoberto. E agora, ao se recuperar fisicamente, ele se via confrontado com as feridas do passado. Fernanda, ao ver o pai acordado e começando a falar de novo, sentiu uma mistura de alívio e angústia. Por um lado, a esperança de que ele voltaria a ser o pai que ela sempre conheceu a consumia. Por outro, as conversas que começaram a se desenrolar entre eles, durante os momentos mais calmos, traziam à tona uma série de lembranças que ela preferiria esquecer. Durante o tempo em que ele esteve em coma, a tensão na família aumentou. O fato de ter que tomar decisões difíceis sobre sua vida e a luta contra as incertezas havia deixado feridas que não seriam curadas tão facilmente. Pai, você se lembra de como as coisas estavam antes? Fernanda perguntou uma tarde, com o olhar fixo no pai que, agora mais consciente, estava sentado na cama, apoiado nos travesseiros. A recuperação dele já estava evidente. Ele conseguia se sentar, se movimentar um pouco mais sem tanta dificuldade, mas os olhos dele estavam distantes, como se o passado ainda fosse um labirinto de dúvidas e arrependimentos. Eu não sei. Eu não me lembro direito. Tem coisas que parecem familiares e outras que estão fora do meu alcance, respondeu Ricardo, a voz fraca e arrastada.
mas cheia de uma honestidade desconcertante. Mas sei que perdi algo. Perdi muito. Fernanda olhou para ele sem saber como responder. Ela queria que ele fosse o homem forte, cheio de certezas, o líder da família que sempre havia sido. Mas agora ele parecia quebrado e não sabia se poderia lidar com essa nova versão dele. Os meses de luta para mantê-lo vivo, a dor de tomar decisões tão drásticas, agora se refletiam no rosto dele, e as palavras que ele dizia só faziam as feridas em seu coração se aprofundarem. Eu não sei se posso perdoar você, pai, disse Fernanda, a voz tensa e cheia de ressentimento. Eu sei que foi o acidente, sei que você não queria isso, mas as coisas que aconteceram durante o tempo em que você esteve fora, eu não sei se consigo simplesmente seguir em frente. Ricardo olhou para ela, os olhos sombrios e carregados de arrependimento. Ele sabia que sua filha tinha razão. Não só pela decisão difícil que ela teve que tomar, mas também pelas palavras que nunca disse antes e que agora a separavam de uma reconciliação verdadeira. Ele havia falhado e agora, com sua mente voltando, ele tinha que enfrentar não só a recuperação do corpo, mas também o peso de suas ações. Eu entendo, Fernanda. Eu sei que você passou por tudo isso sem mim. Sei que a minha ausência te afetou mais do que você me diz. Mas o que aconteceu comigo não era para ser assim. Eu queria estar lá para você. Eu só não sei como fazer isso agora. As palavras de Ricardo eram lentas, quase como se ele tivesse medo de falar demais, de dizer algo que a machucasse ainda mais. A angústia estava em seu olhar e ele parecia ter dificuldade de expressar o quanto se arrependia. Fernanda, por sua vez, não sabia se deveria perdoá-lo ou se deveria se manter firme em seu ressentimento. O pai estava de volta, mas o homem que ela conhecia havia se perdido durante aquele período de coma. Ela o via, mas também via alguém que, de alguma forma, ainda não estava completo. Enquanto as tensões entre eles se espalhavam pelo ar, Vitória, que sempre havia estado ao lado de Ricardo e Fernanda, se via afastada. Sua presença constante no processo de recuperação de Ricardo e seu trabalho incessante em ajudar a restaurar suas funções físicas haviam sido cruciais. Mas agora, à medida que Ricardo começava a mostrar sinais de recuperação emocional e Fernanda lidava com suas próprias frustrações, Vitória se via em uma posição difícil. Ela sabia que, de alguma forma, seu papel estava diminuindo. A reconstrução dos laços familiares era algo que ela não podia controlar, e agora ela começava a perceber que o espaço que ela ocupava na vida de Ricardo e Fernanda estava sendo redefinido. Ela estava lá todos os dias, mas a presença de Fernanda, a reconstrução do vínculo entre pai e filha, era algo que Vitória sabia que precisava respeitar. Ela começou a se afastar um pouco, dando-lhes o tempo e o espaço necessários para curar as feridas que até então estavam abertas demais para serem ignoradas. Foi em um desses dias, quando Vitória entrou no quarto com um sorriso cansado, que Fernanda, com o rosto ainda tenso de emoções não resolvidas, se aproximou dela. Vitória, eu não sei o que fazer. Não sei como ajudar meu pai a encontrar a força que ele precisa. Sei que ele está tentando, mas... E eu? E eu que fui deixada para trás por tanto tempo? Vitória olhou para Fernanda, seu olhar suave, mas determinado. Ela sabia que a batalha emocional dela ainda estava em andamento. Fernanda, você está tentando e isso é o que importa. Não existe uma maneira fácil de lidar com tudo o que aconteceu, mas você não está sozinha. Seu pai está de volta. E você, mesmo que não perceba, tem sido uma grande parte dessa recuperação. As palavras de Vitória, embora simples, pareciam ter tocado algo profundo dentro de Fernanda. O que ela estava sentindo não era algo que pudesse ser resolvido em um simples gesto. A recuperação de Ricardo não era apenas física, era emocional, psicológica e talvez até espiritual. Era um processo de reintegração que envolvia todos os envolvidos, inclusive Vitória.
À medida que Ricardo se esforçava para se recuperar, seus gestos tornaram-se mais consistentes. Ele começava a falar mais, a reconhecer o que estava acontecendo ao seu redor e, aos poucos, a devolver parte de sua humanidade perdida. Fernanda, ao observar isso, começou a se abrir mais para ele, a aceitar que, embora ele nunca fosse a mesma pessoa de antes, ele ainda era seu pai. Não era mais uma questão de voltar atrás no tempo. Era uma questão de seguir em frente, de reconstruir o que ainda podia ser salvo. Finalmente, um dia, quando Ricardo estava sentado com dificuldades, mas com um semblante mais forte do que antes, ele olhou para Fernanda e disse, com uma voz fraca, mas sincera: "Eu sinto muito, filha. Eu sei que te deixei carregar um peso que nunca deveria ter sido seu. Me perdoe." As palavras foram simples, mas o impacto delas foi profundo. Fernanda, que havia se fechado tanto, sentiu algo em seu peito se abrir. O perdão não seria imediato, mas as palavras de Ricardo abriram uma porta que ela não sabia que estava trancada. Ela olhou para ele, com os olhos marejados, e finalmente disse: "Eu também sinto muito, pai. Eu não sabia como lidar com tudo, mas eu estou tentando. Eu também estou tentando." A partir desse momento, a relação deles começou a mudar. Não seria fácil, nem seria rápido, mas agora havia uma base sobre a qual eles poderiam construir algo novo. A recuperação de Ricardo não era mais apenas uma questão de vencer a dor física. Era também sobre o perdão, sobre a reconstrução dos laços que haviam sido quebrados, sobre a cura emocional que eles precisavam como família. Vitória, observando de longe, percebeu que sua missão agora era diferente. Ela não estava mais lá apenas para recuperar o corpo de Ricardo. Ela estava ali para apoiar a transformação de todos ao redor dele, para ajudá-los a encontrar um caminho comum que os unisse em vez de os manter afastados. A luta de Ricardo estava longe de terminar, mas agora ele não estava mais sozinho. Os primeiros raios de sol da manhã entraram pela janela do quarto de Ricardo, iluminando seu rosto. Ele estava acordado, sentado na beirada da cama, respirando profundamente, com as mãos apoiadas nos joelhos. Cada movimento refletia uma transição silenciosa, saindo da escuridão do coma para uma nova realidade. A recuperação de Ricardo era gradual, mas agora ele percebia os progressos que antes pareciam impossíveis. Seus músculos ainda estavam fracos e o equilíbrio difícil, mas ele se sentia mais no controle do corpo a cada dia. A sensação de recomeço era mais forte do que nunca, mas a verdadeira mudança não estava só em seu corpo. Estava em como ele via a vida agora. O homem que era antes do acidente estava sendo deixado para trás. Agora ele aprendia a valorizar cada passo, cada gesto de carinho, cada conversa. Sua recuperação não era apenas física, era emocional. Ele entendia que sua jornada não era sobre voltar ao que perdeu, mas descobrir uma nova maneira de viver. Enquanto isso, a família de Ricardo também se transformava. Durante os meses em que ele esteve em coma, os laços haviam se enfraquecido, mas agora, com a recuperação dele, começavam a ser restaurados. Como uma casa danificada sendo reconstruída aos poucos. Fernanda, antes cética sobre a possibilidade de Ricardo voltar à vida que tinha, agora o via de maneira diferente. Ele não era mais a figura inabalável que ela conhecera, mas alguém mais vulnerável e real. Ela sentia a solidão que carregava se dissipando aos poucos. Aceitava que não se tratava de esperar que ele fosse o mesmo, mas de entender quem ele estava se tornando. A convivência entre eles se tornou mais suave. Fernanda se sentava ao lado de seu pai, compartilhando o que acontecera enquanto ele esteve ausente. Cada conversa, cada gesto era um processo de reintegração, de curar o tempo perdido. Quando Ricardo respondia com mais clareza a cada dia, Fernanda sentia que se reconectava com uma parte de si mesma, e não apenas com ele fisicamente, mas emocionalmente. Ricardo começou a participar das refeições, a se interessar pelas notícias e a conversar com a mãe.
O simples ato de estar com a família reacendia algo dentro dele. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas sentia uma segunda chance surgindo e não queria desperdiçá-la. Vitória observava tudo de longe, com o coração apertado. Sabia que sua missão estava chegando ao fim. Havia cumprido seu papel, sendo o elo entre Ricardo e sua recuperação. Mas agora, com ele mais forte, sabia que sua presença estava se tornando menos necessária. A relação entre Fernanda e Ricardo estava se fortalecendo e Vitória sentia que era hora de seguir em frente. Uma tarde tranquila, quando Ricardo descansava e Fernanda estava ao seu lado, Vitória entrou no quarto para dar uma última olhada. Ela sabia que era hora de partir. Aproximou-se de Fernanda, que levantou a cabeça, surpresa por vê-la ali. Vitória, o que você está fazendo aqui? Zrenia perguntou Fernanda, a expressão tensa. Vitória sorriu suavemente. Só queria ver como ele estava. Como você está? Fernanda a observou, e um silêncio confortável se instalou entre elas. A tensão entre as duas parecia ter desaparecido, substituída por um novo entendimento. Eu não sei como agradecer a você, disse Fernanda, a voz cheia de gratidão. Você fez mais por nós do que conseguimos fazer por você. Eu não sei como teria sido sem você. Vitória assentiu com um olhar tranquilo. Você não precisa me agradecer, Fernanda. Estou feliz por ter ajudado. Mas agora, a luta de vocês é de vocês. Eu não sou mais necessária aqui. Fernanda olhou para o pai e depois para Vitória, e pela primeira vez a conexão entre elas se fortaleceu. Vitória fora parte dessa jornada, mas agora a família, finalmente reunida, estava pronta para o que viria. Eu espero que a gente se veja de novo, Vitória, disse Fernanda, os olhos marejados. Vou sentir sua falta. Vitória sorriu, o coração apertado. Eu também, mas agora você tem o seu pai de volta e ele vai precisar de você mais do que nunca. A despedida foi tranquila, sem grandes palavras. Vitória sabia que aquilo não era o fim, mas um novo começo. A recuperação de Ricardo ainda tinha um longo caminho, mas agora ele estava cercado pela família. Vitória havia cumprido seu papel e agora era hora de seguir em frente. Enquanto ela saía pela porta, uma sensação de paz a envolvia. A família de Ricardo estava pronta para recomeçar, e isso era tudo o que importava. O futuro de Ricardo era incerto, mas agora havia confiança, esperança renovada e uma sensação de cura. Vitória seguiu em frente, com a certeza de que sua jornada havia sido parte de algo maior do que ela jamais poderia entender. Ricardo olhava pela janela do escritório, os olhos fixos no horizonte. O mundo lá fora parecia grande e cheio de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava pronto para enfrentá-lo. A sensação de ser um homem transformado, superando não só os limites físicos, mas também os emocionais e espirituais, o preenchia. Sua recuperação foi mais do que física. Era uma reintegração de sua identidade. Ele se reencontrara com sua família e com sua nova visão da vida. Agora, com sua recuperação estabilizada, ele sabia o que precisava fazer: ajudar outros que passavam por dificuldades semelhantes. Foi assim que surgiu a ideia da Fundação Esperança e Recuperação, com o apoio de Fernanda e Vitória. A Fundação não só oferecia suporte financeiro, mas também emocional e psicológico, ajudando famílias a enfrentarem longas recuperações. Ricardo, que havia se tornado um símbolo de superação, começou a compartilhar sua história. Ele fazia palestras sobre como a verdadeira cura vem de dentro, de como a luta é também emocional e mental. Ele queria que as famílias soubessem que não estavam sozinhas. A fundação cresceu, oferecendo programas de apoio psicológico, fisioterapia e suporte social. Ricardo e Fernanda tornaram-se defensores da importância de um suporte emocional contínuo, entendendo que a recuperação física era apenas uma parte da batalha.
Eles viajavam para diferentes lugares, conectando-se com outras famílias e oferecendo conselhos, mas também um ombro amigo. Vitória, que se afastara da rotina diária de cuidados, continuava sua carreira em enfermagem. A experiência com Ricardo transformou sua abordagem profissional. Ela se tornara mais compassiva e agora trabalhava como conselheira para famílias, abraçando uma visão holística da recuperação. Suas palestras, sempre focadas na empatia e no apoio emocional, tocavam profundamente os ouvintes. O trabalho da Fundação não era apenas sobre o que Ricardo e sua família superaram, mas também sobre o que aprenderam no processo. Eles se tornaram defensores da importância de uma recuperação que fosse tanto física quanto emocional. A Fundação, agora bem estabelecida, não só ajudava as pessoas a se recuperarem, mas também lhes dava um propósito, mostrando que sempre há uma possibilidade de recomeço. Vitória, ao olhar para trás, sabia que sua missão com a família estava completa. Ela havia dado tudo de si para ajudá-los a chegar até aqui, e agora via o impacto de seu trabalho. A Fundação crescia, e ela também sentia que sua própria jornada estava em constante evolução. Ricardo sabia que a verdadeira recuperação não estava apenas em curar o corpo, mas em encontrar um novo significado para sua vida. Ele olhava para sua família e sentia a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, sempre há uma chance de recomeço. A história deles, de luta, dor e cura, se tornou um legado de esperança para todos que enfrentavam desafios semelhantes. Mostrava que a recuperação é possível, que a esperança sempre vale a pena ser cultivada e que, no fim, o verdadeiro recomeço está na força interior e no amor. Então, o que achou dessa história? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para dar aquele apoio e se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima!